Olá, somos do grupo ALS Machine. Essa é a nossa apresentação de projeto integrador. O nosso projeto é a esteira para caçamba de caminhonetes, compostas pelos integrantes Ana Júlia Schettini, Kathleen Garbo, Lucas Bendinelli e Samuel Correia. Bom, esse é o nosso sumário. Esses são os principais tópicos discutidos nessa apresentação, que são contextualização, objetivo, justificativa, metodologia, cronograma, desenho de projeto, F6, MASP, viabilidade econômica, viabilidade do projeto, área técnica mecânica, vantagens, desvantagens e, por fim, as referências. Bom dia, me chamo Samuel Correia e irei apresentar a contextualização, o FIME e o MASP do projeto Esteira para a Caminhonete. Vamos iniciar com contextualização do projeto. O Brasil hoje em dia se encontra sendo parte dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Estamos em segundo lugar na exportação de grãos com 122 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com isso, a demanda de mão de obra braçal se encontra alta constantemente. Para se conseguir uma grande quantidade de grãos exportados, dentro do Brasil podemos encontrar cidades em que o seu foco é a área rural, como na região de Itapetininga, onde temos a presença de muitas plantações, onde a grande maioria é baseada em agricultura familiar. Produção essa em que tem o seu maior foco apenas na região. Olá, me chamo Kathleen e eu vou falar um pouco sobre o objetivo, a justificativa e a metodologia do nosso projeto. O objetivo dele é a implantação de uma esteira motorizada às caçambas das caminhonetes, para assim facilitar a movimentação de cargas pesadas para dentro das caminhonetes. Esse trabalho é feito braçal e ele exige uma disposição física muito grande. Deste modo, até mesmo os jovens acabam sofrendo para fazer essa função e isso pode acarretar problemas futuros para os jovens e para os mais de idade já não conseguem fazer isso com tanto êxito. Ao ver as necessidades, a gente quer ajudar a melhorar a ergonomia do produtor e do funcionário. A justificativa do nosso projeto é que os produtores eles têm em média, mais ou menos uns 40 anos de idade. E com isso, a nossa preocupação é com o bem-estar físico deles. Isso é primordial para o dia a dia. E com esse projeto, visamos auxiliar no dia a dia desses produtores. Todas as etapas necessárias para a execução desse projeto faz jus ao que é aprendido na área de eletromecânica. Metodologia do nosso projeto. O nosso trabalho ele está em fase ainda de desenvolvimento. Porém, já foi feito todas as etapas de escolhas e estudos de materiais, na qual farão parte de toda a estrutura e os componentes do nosso projeto. Os desenhos em 3D de como o nosso projeto será já está feito e está em fase de aprimoração apenas. Nele é visível todo o modo de funcionamento do projeto. Oi pessoal, eu sou a Ana e aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre o cronograma do projeto. E bom, a gente fez uma expectativa e uma realidade, né? A expectativa é que, como vocês podem ver, tem, né, claramente a descrição das tarefas, as tarefas que seriam antecedentes, né? No caso, o que a gente tinha que realizar antes de cada uma, a duração e o prazo final que a gente tinha estipulado. Aqui no prazo, acabou tendo um probleminha que é a respeito da data, né? Acabou ficando no sistema americano, né? Norte-americano. E daí ficou o mês e o dia. Mas enfim. E daí, a nossa expectativa era essa. Cumprir todas as tarefas até dia 25 de novembro, né? Mas não foi isso que aconteceu, tá? Aqui, daí a realidade, eu coloquei, não lembro datas, né? A gente não lembra exatamente datas conforme foi concluído, mas eu coloquei um status do que foi concluído e do que não foi concluído. Então, a gente teve a escolha do projeto, o levantamento de dados, a definição dos materiais, o meio de funcionamento, né?
a elaboração do modelo 3D e a apresentação também, né? Esses foram o que a gente concluiu. O que falta concluir seria a característica de construção, a carga máxima suportada, que a gente também ainda não definiu, a ajustagem de angulação, no caso para caçamba da caminhonete, que a gente quer, como a gente quer implantar em todos os tipos de caminhonete, então existem diferentes tamanhos e esse seria um empecilho, né, para estar fazendo um modelo só. Então a gente queria fazer um modelo que fosse ajustável. A potência do motor, que a gente ainda não definiu, porque acredito que a questão da carga máxima, né, a gente precisa saber quanto peso, mais ou menos, a esteira vai carregar para a gente estar podendo definir a potência do motor. E o antiderrapante a gente também ainda não definiu. Olá, sou Lucas Bendinelli. Vou falar sobre os desenhos de projeto. Primeiro, vou falar sobre a nossa caminhonete. Ela não é sempre uma cópia fiel de uma existente atualmente no mercado de vendas. Porém, é sim uma projeção feita pelo SolidWorks por nós mesmos, mais específico por mim. Ela ainda está em fase de desenvolvimento, porém, nela é possível ver todo o funcionamento da esteira, na qual, podemos ver na foto da imagem traseira, ficará próximo ao solo, pois assim conseguirá pegar todos os objetos sem que o próprio funcionário tenha que exercer um peso, exercer uma força muito grande para erguê-lo, apenas posicionando no começo da esteira, na qual irá movimentá-la até o final, tendo apenas o funcionário que movimentá-la e organizá-la no perímetro da caçamba. Bom, e nessa representação podemos ver aqueles cubos marrom em cima da caçamba, no qual é representado como os objetos. E também podem ver que no gramado ela está próxima à graminha, então representando isso que eu acabei de falar, que é para facilitar o carregamento. Agora eu vou falar sobre o motor usado. Esse aí ele é um motor elétrico que será acoplado junto à caminhonete, podendo ser feito em dois modos. Em caminhonetes de porte maior, ele será acoplado na corrente, na fiação original do próprio veículo, pois esses veículos maiores eles têm uma bateria que se assemelha a de um caminhão, ou seja, de uma amperagem maior, no qual irá suportar o funcionamento. Em caso de caminhonetes de pequeno porte, será usada uma bateria auxiliar, podendo, no caso, ser assim. O motor será acoplado junto a essa bateria, na qual irá fazer todo o movimento, não sendo ligado na rede original do carro, sendo ligado em si em uma rede auxiliar. No caso, voltando a veículos grandes, nós estamos querendo adaptá-los nas tomadas 12 volts, já compostas pelos próprios veículos, já que eles, como são são entre aspas mais luxuosos, então eles são mais completos, tendo tomadas auxiliares de 12 volts ou até mesmo tomadas semelhantes às domésticas na própria caçamba. Porém, isso não será incorporado em caminhonetes de pequeno porte, já que as mesmas não têm esse tipo de acessório. Focalizando na estrutura do equipamento, podemos determinar como possíveis problemas o rompimento da estrutura do rolete ou da mesa, sendo os possíveis causadores da danificação do produto a ser transportado ou da parada na transportação. Como causa desses problemas, podemos determinar a má utilização do equipamento ou falha na montagem ou na produção do componente. Como são problemas em que podem afetar a qualidade do produto ou a transportação, foi decidido então colocar um grau de gravidade de 800 para 1000 e com recomendação de parada no transporte e realização de manutenção ou troca do componente. Ainda pensando na estrutura, podemos determinar a má lubrificação da corrente sendo um possível fator da diminuição da fluidez da esteira ou do forçamento do motor. Sendo possíveis causadores pelo problema eu vou voltar esse parágrafo, tá? Ainda pensando na estrutura, podemos determinar a má lubrificação da corrente sendo um possível fator da diminuição na fluidez da esteira ou do forçamento do motor.
sendo possíveis causadores desse problema a má lubrificação ou limpeza. Como esse seria um problema em que não necessariamente necessita de uma manutenção de imediata, então a mesma foi determinada com um grau de gravidade de 500 e com recomendação de realização de limpeza e lubrificação da corrente. Agora, pensando em problemas em que se encontram com uma maior dificuldade para se realizar a manutenção, podemos encontrar possíveis problemas na elétrica. Podemos encontrar dois possíveis problemas, sendo eles no motor e na fiação, onde pode ocorrer a parada total ou rompimento da energização do motor, sendo ocasionado por uma má lubrificação do equipamento, mau contato ou ligação imprópria na hora da montagem. Com uma classificação de 750, a recomendação para esse problema seria a revisão total da fiação e a realização da manutenção. Para o MASP, focamos no problema de incêndio após curto, onde seria possível identificar a causa do problema com a ligação do equipamento na corrente elétrica, gerando assim um curto e uma possível combustão, com um plano de ação de redobramento de isolamento e realização de testes. Bom, pessoal, aqui a gente tem a viabilidade econômica, né? E, bom, analisando os dados da tabela, no ano zero teríamos um gasto mensal de R$ 25.800 por mês, o que dá um total de R$ 309.600 no ano. Em seguida, no ano 1, a gente tem uma expectativa de venda de 3 equipamentos no ano, o que traria um lucro de aproximadamente R$ 189.459,24. Porém, a gente ainda ia ter uma dívida de R$ 120.140,76. No ano 2, já com uma expectativa de venda de 2 equipamentos no ano, teríamos um lucro de R$ 126.306,16. Porém, né, já pensando em quitar também o resto da dívida do ano 0, ficaríamos com um saldo positivo de R$ 6.165,40. Então, concluindo, a gente consegue concluir que o payback médio é de 2 anos e 3 meses, com expectativas de venda conforme a gente colocou ali na tabela. Porém, né, pode mudar dependendo da quantidade de venda, né? Então, poderíamos quitar a dívida antes ou demorar mais tempo se as vendas não fossem conforme a gente colocou ali, né? Bom, pessoal, e aqui, né, tratando da viabilidade do projeto, a gente analisou, né, com cautela todo o processo de fabricação, desenvolvimento do projeto, e a gente concluiu que esse não seria um projeto viável para os usuários primários, né, que a gente definiu, que seriam os que nos motivaram a criar o projeto, né, no caso os agricultores. A ideia fundamental era ajudar a agricultura familiar com equipamento que fosse de fácil manuseio e de baixo custo. Com a pandemia, os preços da maioria dos produtos têm subido constantemente, e esse é um fator que influencia muito no custo do equipamento, né, no custo final do equipamento, e tornou uma mercadoria de custo bem mais elevado do que a gente estava planejando, né? Então a gente decidiu que esse projeto é inviável por não atender um quesito que era justamente o baixo custo. Então a gente descartou a possibilidade desse projeto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a área técnica mecânica. O nosso projeto ele é voltado exclusivamente para a área mecânica, tendo apenas pequenos elementos voltados para a área elétrica. Pois a área mecânica abrange mais, pois a gente tem um auxílio de materiais, no qual consegue nos possibilitar quase até de 5% dos nossos conhecimentos durante o nosso projeto, durante o desenvolvimento do nosso projeto. Pois assim conseguimos saber quais os materiais são mais adequados para fazer as etapas necessárias durante todo o desenvolvimento. Conseguimos ver até mesmo quais são mais leves, quais aguentam mais peso, ou quais são para melhor manuseio de trabalho. Em exemplo, no nosso projeto escolhemos o alumínio para a estrutura, por ser mais leve, barato e suportar o peso necessário. Já na questão de roletes, escolhemos os de PVC, pois eles são também muito leves e baratos e suportam cerca de 20 a 40 kg cada um. Então ele vai conseguir abranger
tudo que a gente precisa, que é o funcionamento e a capacidade de carga. Porém, esses 25% restantes fazem parte da área elétrica, no qual será responsável no nosso trabalho para a gente conseguir saber qual fio elétrico nós devemos escolher, sabendo de acordo com suas capacidades, qual o motor irá dar melhor rendimento, ou seja, saber ali fazer a ligação certinha, a capacidade de força. Tudo isso é muito relevante, ou seja, é muito importante para a gente saber, pois senão nós podemos fazer ligações erradas, tendo o risco de curto-circuito e com isso podendo evitar acidentes e podendo ter até mesmo incêndios. Bom, em relação às vantagens, acreditamos que vamos melhorar muito a qualidade de vida do usuário, pois como já foi dito, esse trabalho ele é voltado muito para a ergonomia do mesmo, pois com isso nós vamos conseguir mobilizar, como posso dizer, auxiliar a mobilidade do funcionário e até mesmo do dono do equipamento, consideravelmente, porque ele vai ter que exercer um peso menor e ter até mesmo uma facilidade de trabalho, conseguindo suprir sua necessidade muito mais rapidamente. A gente vai conseguir ter uma melhor agilidade nos transportes, pois com isso, até mesmo com essa qualidade de vida melhor, ele vai conseguir carregar os veículos com mais rapidez, possibilitando uma entrega bem mais eficiente, bem mais rápida, podendo até mesmo carregar e descarregá-lo várias vezes ao dia, coisa que ele não conseguiria fazer anteriormente. A praticidade de carregamento e descarregamento. As esteiras, elas vão possibilitar que o veículo seja carregado constantemente, modo de dizer, porém em uma relação de tempo curta. Até mesmo isso também se adequa na parte de descarregar. Então essas são as vantagens. Acreditamos que esses 3 pontos em específico são muito essenciais durante nosso projeto, pois isso vai mobilizar, vai auxiliar e melhorar a vida do usuário consideravelmente. Porém, sabemos que também há bastante desvantagens. Eu vou exemplificar apenas 3 tópicos, no quais achamos mais importante. Primeiro, o preço de venda em 2021. Por causa da pandemia, houve um aumento muito grande em relação às peças. Então, o nosso um equipamento hoje, basicamente, seria na faixa de R$ 65.000, no qual isso não ficaria viável para uma pessoa de baixa renda. Pois, um exemplo, no começo do projeto, um pouco antes da pandemia, um rolete sairia cerca de R$ 40. Hoje, em pesquisa, o mesmo rolete, o mesmo fabricante, o mesmo site, mesmo especificações técnicas, está saindo cerca de 100, 120, até mais. Então, todo o projeto em si teve um aumento muito grande em relação de valores. O segundo ponto é a rigorosidade em relação à manutenção. Se ele for usado em uma área rural, há bastante poeira, que isso vai em si afetar todo o funcionamento se não for bem cuidado. Pois a gente vai colocar equipamentos no qual exija menos manutenção, exemplo, roletes blindados, rolamentos blindados, tudo. Porém, mesmo assim, há equipamentos que vai ter que ter uma manutenção melhor, um cuidado melhor para que esteja um bom funcionamento. E sabemos que, infelizmente, muitas pessoas querem o equipamento somente para trabalho, não se atenta à relação de manutenção. O outro tópico são as pequenas vibrações. No caso de todos os veículos, irá haver um pouco, pois o motor em si exerce uma vibração, independente se ele está ligado a uma bateria auxiliar ou ligado diretamente ao veículo. E, além disso, o movimento da esteira também, nos roletes se movimentando, também vão fazer uma vibração. Não será algo no qual vai incomodar, porém será algo perceptível. Então muitos podem acabar criticando isto. Porém não será algo barulho alto, não, porque o motor em si é elétrico, então já tem um nível de ruído baixo. Será apenas mais os movimentos da esteira que irá fazer um barulho mais alto. Bom, esses foram as referências usadas, tanto para o desenvolvimento da parte teórica, quanto para o desenvolvimento do slide. Nós do grupo ALS Machine agradecemos todos pela participação. Esperamos que tenham entendido todo o funcionamento da esteira e como ela será feita.
Muito obrigado.